Eles não jogam pedra neles mesmo. O que aconteceu aí? Gente que foi... viu o inferno, não é? Como Zé Dirceu, como João Paulo Cunha, não é? Gente que... Essa turma do PT... é a turma que tem... Ele foi preso? Acho que o Genuíno não foi preso, não. Né? Acho que ele foi condenado, mas não é? Gente que tem cabeça, não é? E eu acho até que ajudou o Lula a suportar todo esse período para poder voltar. Se aconteceu mesmo com o Bolsonaro, ou seja, se o Bolsonaro for preso, que hoje está na mesa aí, que ele pode ser preso, não é verdade? Eu não sei quem é que vai aconselhar o Bolsonaro a ter moderação para esperar passar o momento. Ele vai virar um mártir, ele vai virar um grande cabo eleitoral, e um dia, se a direita voltar, ele pode ser anistiado e pode voltar também. Que assim, eu não tenho dúvida que o Bolsonaro seria eleito senador em pelo menos 15 estados brasileiros, certo? Então ele foi retirado. E foi retirado por uma mudança de opinião do TSE, né? Porque casos semelhantes no passado, o TSE jamais cassou um ex-presidente. Não estou dizendo que o Bolsonaro é perseguido, porque o TSE tem esse direito de, com o tempo, as pessoas vão mudando, mas nunca um ex-presidente foi cassado por uma questão menor, né? Porque, querendo ou não, a primeira coisa que apareceu sobre corrupção do Bolsonaro é essas coisas das joias. E coisa menor também, vamos lá dizer, né? Está errado, se aconteceu, está errado. Mas perto do que aconteceu aí no Brasil, né? Um buraco do tamanho do mundo... Você não gosta do PT de jeito nenhum, né, Denôncio? Não, gosto, eu convivo. Você não gosta do PT de jeito nenhum? Mas eu lembro dele fazendo oposição. Eu lembro da oposição dele lá na convivo bem com o PT. Acho que o Lula está fazendo um bom governo, certo? Assim, ele poderia... Eu também acho. Então, assim, eu acho que o Lula está fazendo um bom governo, de verdade, está me surpreendendo. Eu não votei no Lula, eu escrevo um artigo semanal. Eu já ia fazer essa pergunta. Ao contrário, eu votei no Lula e não votei no Bolsonaro por um temor, por conta do fenômeno da pandemia, da condução da pandemia, mas não acho que o Bolsonaro fez um péssimo governo do seu ponto de vista econômico e social, não. Eu falei para ele semana passada sobre isso no podcast dele. Eu não acho que o Bolsonaro fez um governo ruim ou péssimo do seu ponto de vista econômico e social. Eu acho que a tragédia dele foi a pandemia. A simbologia da pandemia. Eu acho que a tragédia dele foi a língua, que ele não conseguia ficar com ela dentro da boca. Na porque pandemia, é o seguinte, no cercadinho, aquele negócio todo lado do cercadinho. Como é que alguém que compra 500 milhões de vacina 89% dos brasileiros, fica conhecido como um sujeito anti-vacina? Não, mas lá só por ele. Não, ele atrasou. Nada. E vou lhe dizer, ele não atrasou o calendário. O Irapuan Costa Júnior ontem publicou um artigo interessante no jornal Opção. Começou em terceiro lugar, o mundo todo começou depois dele. O Brasil foi o 19º país com maior número de mortes por 100 mil. Muita gente acha que o Brasil é o primeiro, né? Pelo escândalo que aconteceu, primeiro, segundo, terceiro, né? E tal. Muito bem. Mas o Brasil, e também especialmente pelo SUS, digamos assim, teve um desempenho sólido na pandemia. Nós somos um país de quase 210 milhões de habitantes. E nosso índice, o que morreram no Brasil, 700 mil pessoas. Agora, o Bolsonaro, meu Deus, ele foi, desculpa a expressão, idiota. Eu acho que ficou uma cultura contraditória naquele momento da pandemia, do ponto de vista da comunicação do presidente com a sociedade. Do tipo, estou comprando vacina, porém não se vacine, vai na cloroquina, esse tipo de coisa. Gerou uma confusão e muita gente deixou de se vacinar. Depois acabaram se vacinando. Mas 89%, quase 90% dos brasileiros se vacinaram. E se 100% quisesse se vacinar, se vacinaria. Eu acho que o Bolsonaro ele é o cara que fala e outro cara que faz. Ele falou da vacina, comprou vacina pra caramba, vacinou todo mundo. Falou de benefício social, na época, né, muita gente da classe mais humilde falava mal, ele foi o cara que fez o auxílio emergencial, Auxílio Brasil. 89% das pessoas vacinaram. Inclusive, mais de 89%. Pega aí os índices, ontem tem um artigo, acho que todo mundo deveria ler. Irapuan Costa Júnior, no jornal Opção. Ele pega, são dados de
inclusive da OMS, mas ele bate muito a OMS com razão, porque a OMS hoje é um lugar de sindicalista, né? E ele prova, por A mais B, que a coisa no Brasil não foi essa tragédia. E aí a gente vai chegar num momento. Os países que menos morreram pessoas por 100 mil habitantes foram os africanos. E são os menos vacinados. Eu tomei 4 doses de vacina. Eu sou totalmente favorável à vacina. Então é o seguinte, isso leva a crer que pode ser que haja uma imunidade natural para determinadas pessoas. Que o país maior, o continente mais pobre, com os países mais pobres, né, com um baixíssimo índice vacinal, que as pessoas menos morreram, como é que a gente consegue explicar isso? E outra coisa, vamos lá, lockdown. Parece que o lockdown não resolveu muito o problema, não poupou vidas, né? Tanto é que na Suécia, o lugar onde não houve o lockdown, né, há um índice de morte menor, por exemplo, muito menor que o de Portugal, que desde o primeiro minuto proibia até transferir gente de visitar parente de uma província para outra. Então é o seguinte, nós precisamos compreender, primeiro, tem que vacinar. Isso aí é bobagem, alguém que não queira vacinar, porque lá não sei o que, tal. Mas segundo, nós temos que aprender o que de fato aconteceu com essa pandemia, qual a origem desse vírus, né? E também por que gente que tratou muito bem, gente que fechou, né, comércio e tudo mais, acabou morrendo. Eu vou dar um depoimento pessoal. Minha mulher, ela é dona de um restaurante bom aqui em Goiânia, o Viela Gastronômico, né? E ela recebeu, como todos os comerciantes, especialmente da área de restaurante, eles receberam auxílio do governo Bolsonaro, porque senão tinha fechado, né? Como fecharam? Eu estive em Nova York agora, muita coisa fechou. Impressionante o que está acontecendo em Nova York, inclusive eles liberaram a droga lá, e os viciados estão todos na rua. Há uma Cracolândia na Times Square, certo? Que não estão dando conta de andar na rua lá pelo cheiro. Exato. Eu até digo o seguinte, por exemplo, eu já fui fumante, mas parei de fumar muito antes dessa onda. Mas quem quer fumar, não pode fumar em qualquer lugar. O sujeito fuma maconha na rua. E a gente anda no meio, você fuma maconha sem querer. Por osmose. Desculpa aí, né? E assim, você pega a turma, mas isso é uma coisa da pobreza e tal. Lá não. Lá sim, as pessoas, parecendo aqueles nórdicos, eu vi ali no Rockefeller Center, que é um lugar bastante turístico, onde tem o Atlas carregando o globo, né? E aí tinha embaixo do Atlas uma figura sentada, parecendo um holandês, né? E com um cachimbo de maconha, e ele soltava a fumaça pelo nariz, igual a gente brincava antigamente com a fumaça. Se soltava, quem fumou já soltou a fumaça pelo nariz. Mas o cachimbo parece que dava uma nuvem maior. E aí você querendo ou não, você fuma maconha. Aquela veia tua de secretário de Segurança Pública saltou na hora. Aquela vontade de prender ali e dar um... Eu queria voltar lá para o Senado, para o discurso teu, o último discurso no dia da tua cassação. Achei interessante um ponto lá, que é no momento que você fala sobre o julgamento público. Essa questão do julgamento é muito interessante, porque às vezes no teu caso especificamente, que você foi inocentado, os seus processos todos foram arquivados, a história revela que ali havia um erro realmente, né? A teoria do bode expiatório. Mas a opinião pública quando se forma é irreversível, né? É imbatível, né? É imbatível. E você foi vítima disso naquele julgamento? Claro, até porque é o seguinte, a imprensa dava todo dia e não sei o quê, e aí o sujeito pegava um trecho, colocava, no outro dia outro, foram vazando assim sucessivamente. E aí todo mundo falava mal. Teve uma época que eu até brincava com a minha mulher, porque eu nunca perdi o bom humor, né? Entrei em desespero e tal, mas minha mulher me ajudou muito.
Eu falei assim, ó, vão me acusar de matar a Elisa Samúdio. Vocês se lembram quem é Elisa Samúdio? Sim. Que é o que o goleiro Bruno, né, mandou matar. Daqui a pouco vão me acusar de matar a Elisa Samúdio. Que era tudo, né? Até alguém na Folha de São Paulo falou, peraí, esse cara não fez isso tudo, isso é uma enormidade. Ele não tem nem tempo para isso, porque a gente via só ele trabalhando lá dentro. Tanto é que o seguinte, eu desafio, primeiro, quem foi o parlamentar que mais produziu na história do Senado? Eu relatei quase 3.000 proposições. Foi presidente da CCJ, Foi presidente da CCJ. E hoje tem 206 leis que tiveram diretamente o meu dedo. A Maria da Penha, né? O divórcio direto, que a Igreja Católica não queria, eu sou católico, mas divórcio tinha que acontecer. Você fazia uma separação, depois não fazia o divórcio. Alienação parenteral, o divórcio em cartório para quem não tem filho menor e tal, né? Então, assim, foram tantas as leis, né? O Estatuto do Idoso... O Estatuto da Criança e do Adolescente teve alteração também. Tem Estatuto da Criança e do Adolescente, as alterações, o Tribunal do Júri, toda a alteração do Tribunal do Júri, medidas cautelares diversas da prisão. Você foi relator presidente da CPI da pedofilia? E da pedofilia... Tudo que existe contra a pedofilia hoje. Mas você participou da CPI diretamente? Eu era o relator e o Magno Malta era o presidente. Né? Mas eu queria linkar esse assunto do julgamento público para poder, já passo para o doutor Amaury perguntar, para poder perguntar também se isso também não pode ter sido usado contra o Lula e contra o Bolsonaro agora. Claro. O julgamento público, ainda mais com o ambiente polarizado. O Lula é o seguinte, vamos lá. Pode ter alguma coisa. Mas o Lula foi vítima do Moro. O Lula foi vítima do Moro. Né? Nesse ponto eu concordo. Né? O Lula foi vítima do Dallagnol. Eles queriam colocar, e mais, eles queriam assumir posições políticas. E assumiram. Né? Então... Tá se coçando. Não, mas é o seguinte... Não, tá se coçando. Vai lá. Primeira vez no vai vir do podcast que o Amaury tá se coçando para falar. Eu sou de direita. Eu sei que você é de direita. Então, mas o que eles fizeram com o Lula, né, não é uma coisa humana, não. Um ex-presidente sem nenhuma... chegaram... E veja só, com o apoio do Supremo Tribunal Federal, chegaram a mudar toda a jurisprudência para permitir prisão em segundo grau para o Lula ser preso. Demóstenes, eu não quero fazer uma apologia ao Lula, porque a primeira vez que eu votei nele foi agora. Eu votei 2 vezes no PT, uma no Haddad e outra no Lula agora. E o primeiro turno eu votei no Ciro Gomes. Não quero fazer uma defesa incondicional do Lula, porque eu nunca dormi com ele de conchinha, não sei se ele é honesto, se ele não é honesto, nada disso. Só que eu acho que aquele caso do apartamento de Guarujá, do triplex e do sítio, não tem elementos... Eu sou leigo de direito, você é advogado, você também. Mas naquele processo do sítio de Atibaia e do apartamento do Guarujá, parece que não tem elemento substancial que torna ele o proprietário do imóvel, para poder condenar e colocar atrás das grades. É isso que eu acho. Na realidade, forçar a barra contra... Se coçou de novo. Eu só acho o seguinte, se tivessem feito o processo corretamente, é porque fazer processo... E aí é o seguinte, veja só, tem uma coisa que o Brasil utiliza ainda da época do fascismo italiano, que é o chamado princípio da instrumentalidade das formas. Isso não existe mais em nenhum lugar do mundo. Forma é garantia. Se você lá está dizendo que você tem que ficar com interceptação por 15 dias e depois ser prorrogado e tal, se você faz com 19 dias, então isso, óbvio, tem que ser anulado. No Brasil, não. Não, isso aí, especialmente a empresa, não, isso aí está errado. Mas isso aí é formalidade. Ora, formalidade no mundo inteiro é garantia. E assim, aqui... eu digo com toda sinceridade, muitas autoridades são minhas freguesas porque fazem a coisa errada e eu derrubo. Se tivesse feito certo, podia não dar. Aí falar, mas o Demóstenes é um advogado que se notabiliza. Meu amigo, eu sou uma pessoa estudiosa, desde criança. Né? Quando o Íris, eu era menino, o Íris em 68, eu acho, não sei se o Íris foi caçado... O Íris foi caçado pelo Costa e Silva, acho que foi em 68. Ou 69, quando o Mutirama foi inaugurado.
Então eu era estudante de rede municipal. Eu ganhei 2 anos seguidos entre os 10 melhores estudantes, porque para ficar um mês à toa